No coração da nossa galáxia pulsa um monstro invisível. Este audiolivro o leva a um dos lugares mais extremos do universo, o núcleo galáctico da Via Láctea. Lá, um buraco negro supermassivo arrasta estrelas a velocidades impossíveis, distorce o espaço e faz o tempo se torcer. Que segredos esconde esse centro brilhante e caótico? E o que revela sobre as origens e o destino da galáxia que habitamos? Uma viagem em direção ao abismo, bem no centro de tudo. Ao pensar em nossa galáxia, é fácil imaginá-la como uma vasta coleção de estrelas, mas o núcleo é onde a mágica acontece. Este núcleo não é apenas um ponto no espaço, é um fervilhante de atividade. Um lugar onde a gravidade e a matéria interagem de maneiras que desafiam nossa compreensão. No centro da Via Láctea reside um buraco negro supermassivo, um monstro cósmico que atrai tudo o que se aproxima demais. Mas como podemos saber o que ocorre em uma região tão distante e escura? Os astrônomos utilizam diversas ferramentas e engenhos científicos para estudar o núcleo galáctico. Através do uso de telescópios de diferentes tipos, como os de raios-x e ondas de rádio, podem examinar a radiação que emite essa zona. Cada lampejo de luz e cada onda que captam nos conta uma história sobre o que acontece ali. Assim, tornam-se detetives do cosmos, coletando pistas que nos ajudam a entender os segredos do núcleo. A importância do núcleo galáctico vai além do que se vê a olho nu. Este ponto central da galáxia atua como um laboratório cósmico onde se formam e se destroem estrelas, onde se geram explosões de radiação que podem influenciar o meio interestelar. Mas por que isso deveria nos importar? A resposta é simples. Ao compreender o núcleo, podemos desvendar a história de nossa galáxia e, por extensão, a origem do próprio universo. Imagine um grande rio que flui através de uma vasta paisagem. Este rio representa a gravidade e o núcleo galáctico é como um reservatório que concentra toda essa energia. À medida que a água se acumula, geram-se redemoinhos e correntes. Da mesma forma, no núcleo galáctico, a interação da matéria e da gravidade cria um ambiente dinâmico que molda a Via Láctea. Sem essa compreensão, seria como observar o rio sem entender seu leito, sem poder prever suas inundações ou secas. Mas e a matéria escura? Este componente invisível desempenha um papel crucial na estrutura do núcleo galáctico. Embora não possamos vê-la diretamente, sua presença é sentida através de sua influência na matéria visível. Imagine que há uma força oculta que dá forma a tudo o que conhecemos. A matéria escura é essa força, um ingrediente essencial para a estabilidade e formação de nossa galáxia. Ao focarmos no buraco negro supermassivo, Sagitário A, encontramos um ser fascinante. Este colosso não é apenas um devorador de estrelas, mas também atua como um regulador do comportamento das estrelas em seu entorno. A gravidade que exerce é tão intensa que influencia a trajetória das estrelas que orbitam ao seu redor. Mas o que isso significa para a vida na Via Láctea? A resposta está na forma como essas interações podem gerar novas estrelas e sistemas planetários, alguns dos quais poderiam abrigar vida. À medida que aprofundamos no núcleo galáctico, descobrimos que não é um lugar desolado. Pelo contrário, é um fervilhante de atividade estelar. As estrelas não apenas nascem ali, mas também se movem e se agrupam, criando um espetáculo dinâmico. A gravidade atua como um maestro, coordenando os movimentos desses corpos celestes. Mas o que impulsiona esses movimentos? É um jogo de forças que nos revela a dança cósmica da Via Láctea. A formação de estrelas no núcleo é um processo surpreendente. Quando a matéria se agrupa e colapsa sob sua própria gravidade, novas estrelas nascem. Este processo não é instantâneo, requer tempo e condições adequadas. No ambiente caótico do núcleo galáctico, o gás e a poeira se tornam estrelas, e é esse ciclo de vida que determina a evolução de nossa galáxia. Que segredos mais podem revelar essas estrelas nascentes sobre o passado da Via Láctea? À medida que exploramos o núcleo, também nos deparamos com uma variedade de radiações. Desde raios-x até ondas de rádio, cada tipo de radiação nos oferece uma janela para os fenômenos que ocorrem ali. Os astrônomos são como músicos que afinam diferentes instrumentos para criar uma sinfonia de dados. Cada descoberta que fazem ilumina um aspecto diferente do núcleo galáctico e sua influência no cosmos. Os jatos relativísticos são outro fenômeno fascinante que emana de Sagitário A. Estas enormes correntes de partículas são como jatos de água a alta pressão que brotam de uma mangueira. No entanto, em vez de água,
São partículas que viajam a velocidades próximas à da luz. Esses jatos não são apenas impressionantes por sua velocidade, mas também têm um impacto no meio interestelar, moldando o ambiente galáctico de maneiras que ainda estamos tentando compreender. A intensa radiação que emana do núcleo não é apenas fascinante, mas também tem efeitos no meio interestelar. Essa radiação pode aquecer o gás e a poeira circundantes, afetando como e onde se formam novas estrelas. Este processo se assemelha a como o calor de uma fogueira pode influenciar o crescimento das plantas ao redor. Sem a energia do núcleo galáctico, a formação de novas estrelas poderia ser muito diferente. À medida que avançamos em nossa jornada pelo núcleo galáctico, encontramos aglomerados de estrelas que são vestígios da história passada da Via Láctea. Esses aglomerados globulares são como cápsulas do tempo, contendo informações sobre a formação e a evolução de nossa galáxia. Cada aglomerado tem sua própria história para contar, e ao estudá-los, podemos desvendar os segredos do passado cósmico. E o que dizer da história de nossa galáxia? A Via Láctea passou por inúmeras transformações ao longo de bilhões de anos. Desde sua formação até as interações com outras galáxias, cada evento deixou sua marca no núcleo. Esta viagem através do tempo nos ajuda a compreender não apenas o presente, mas também o futuro de nossa galáxia. Em resumo, o núcleo galáctico é um lugar onde se entrelaçam a matéria, a energia e o tempo. Nos convida a explorar seus segredos e a refletir sobre nossa própria existência no vasto cosmos. Ao estudar esta região, não apenas obtemos respostas, mas também nos deparamos com novas perguntas que nos empurram a buscar além do conhecido. A história do núcleo galáctico é, em última instância, a história da Via Láctea e de todos nós. Que descobertas nos aguardam no futuro? A resposta está no céu, pronta para ser descoberta. A Via Láctea, nosso lar cósmico, é um vasto e enigmático lugar que tem cativado a imaginação da humanidade desde tempos imemoriais. Mas, o que é exatamente a Via Láctea? Pode-se pensar nela como um gigantesco disco giratório de estrelas, gás e poeira, onde cada componente desempenha um papel crucial na história e na dinâmica do universo. À medida que nos aprofundamos em sua estrutura, encontramos uma série de características fascinantes que a tornam única. Uma das características mais visíveis da Via Láctea são seus braços espirais. Imagine uma bicicleta com raios na roda. Esses raios são semelhantes aos braços espirais de nossa galáxia, onde as estrelas se agrupam de maneira a formar um padrão que se assemelha a uma espiral. Nesses braços, a densidade de estrelas é maior, o que significa que aqui é onde se formam muitas das novas estrelas. Mas por que se formam nos braços e não em outras partes? A resposta reside na interação do gás e da poeira que se encontra nessas áreas, que colapsam sob a gravidade para dar origem a novas estrelas. Além dos braços espirais, a Via Láctea possui um halo que a rodeia, como uma bolha de gás e matéria escura que se estende muito além das estrelas visíveis. Esse halo é crucial porque contém a matéria escura que, embora não possamos ver, desempenha um papel fundamental na estabilidade da galáxia. A matéria escura atua como uma cola invisível, mantendo unidas as estrelas e evitando que se dispersem no espaço. Sem ela, a estrutura da Via Láctea poderia desmoronar. O disco galáctico, onde se encontram a maioria das estrelas e do gás, é outra parte essencial da Via Láctea. É neste disco que ocorre a maior parte da atividade estelar, incluindo a formação de novas estrelas e a morte de outras. Você já se perguntou como se comportam as estrelas neste disco? Elas se movem em órbitas que são o resultado da força gravitacional exercida pela massa da galáxia. Nesse sentido, o disco galáctico é como um grande salão de dança em que cada estrela segue sua própria coreografia, influenciada pelas demais. Os componentes da Via Láctea não estão distribuídos de maneira uniforme. No centro, encontramos um bulbo de estrelas brilhantes e velhas que se aglomeram em uma região mais densa. Esse bulbo é um lugar fascinante, cheio de história estelar, onde as estrelas têm girado e se fundido durante bilhões de anos. Essa concentração de estrelas também sugere que, em seu núcleo, existe uma força gravitacional extraordinária que atrai tudo ao seu redor. À medida que exploramos além do bulbo, encontramos o halo, que não só contém matéria escura, mas também aglomerados globulares. Esses aglomerados são grupos de estrelas muito antigas que sobreviveram através das eras. Por que são tão importantes? Eles nos ajudam a entender como se formou nossa galáxia e sua evolução ao longo do tempo.
Cada aglomerado conta uma história do que aconteceu na Via Láctea há bilhões de anos, antes que se formassem muitas das estrelas que vemos hoje. O estudo da Via Láctea não só nos oferece uma visão de nosso lugar no universo, mas também levanta perguntas intrigantes. Por que os braços espirais têm essa forma particular? Que papel desempenha a matéria escura na formação de novas estrelas? À medida que os astrônomos continuam investigando, surgem mais perguntas, refletindo a complexidade e a beleza de nossa galáxia. A Via Láctea é um lugar onde a história, a dinâmica e a física se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Através de telescópios e observações, os cientistas tentam desvendar os segredos de sua estrutura e funcionamento. Cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de compreender como se formou e como continuará evoluindo no futuro. Mas nem tudo é estático na Via Láctea. A galáxia está em constante movimento, interagindo com outras galáxias em seu bairro cósmico. Ao longo de bilhões de anos, ela experimentou colisões e fusões que moldaram sua forma e seu conteúdo. Cada uma dessas interações é uma peça a mais do quebra-cabeça que nos ajuda a entender a história de nossa galáxia. À medida que nos aprofundamos no coração da Via Láctea, encontramos um ambiente complexo e dinâmico. As forças gravitacionais que atuam no núcleo galáctico são imensas e afetam o comportamento das estrelas que orbitam ao seu redor. Cada estrela é como uma dança em um grande salão, onde a atração gravitacional determina o ritmo e a direção de seus movimentos. A Via Láctea não é apenas nossa galáxia, é um microcosmo do que ocorre no universo. Através de seu estudo, podemos obter pistas sobre como se formam as galáxias, como interagem e como o cosmos evolui em sua totalidade. Quanto mais aprendemos sobre a Via Láctea, mais entendemos sobre o universo em que vivemos. Em resumo, a Via Láctea é um lugar fascinante, cheio de mistério e beleza, desde seus braços espirais até seu bulbo central. Cada componente tem uma função e uma história a contar. Ao explorar sua estrutura, não só nos aprofundamos na história de nossa galáxia, mas também nos conectamos com o vasto e infinito universo que nos rodeia. A curiosidade humana por compreender seu lugar no cosmos nos impulsiona a continuar investigando e descobrindo novas maravilhas na jornada em direção ao conhecimento astronômico. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. O núcleo galáctico é como o coração pulsante da Via Láctea, um lugar fascinante onde as forças cósmicas se entrelaçam em uma dança de energia e matéria. Mas o que é exatamente o núcleo galáctico? Em termos simples, é a região central de uma galáxia, onde se concentra uma grande quantidade de matéria e energia. Pode-se pensar nele como um motor que impulsiona a dinâmica de toda a galáxia, semelhante a como o núcleo de um átomo é fundamental para sua estrutura e funcionamento. A maioria das galáxias, incluindo a Via Láctea, possui um núcleo que se caracteriza por uma densidade muito alta de estrelas e outros corpos celestes. Essa concentração de estrelas é comparável a um mercado movimentado em uma cidade, onde cada estrela, cada gás e cada poeira cósmica interagem entre si, gerando um ambiente vibrante e complexo. Mas, por que é tão importante estudar essa região? A resposta reside no papel crucial que o núcleo desempenha na evolução da galáxia. Assim como o núcleo de um vulcão pode influenciar as erupções de lava na superfície, o núcleo galáctico afeta a formação e o movimento de estrelas no restante da galáxia. Além disso, o estudo do núcleo nos oferece pistas sobre a história e o futuro da nossa galáxia. Ao aprofundar em sua natureza, podemos entender como a Via Láctea se formou e como se comportará ao longo do tempo. Uma das características mais intrigantes do núcleo é sua complexidade. Não se trata apenas de um grupo de estrelas empilhadas, mas de um sistema altamente dinâmico, onde as forças gravitacionais são extremamente fortes. Imagine um grande redemoinho, onde cada estrela gira e se move em uma dança gravitacional, sendo atraídas umas às outras enquanto orbitam ao redor do centro. No caso da Via Láctea, no coração desse redemoinho, encontra-se um buraco negro supermassivo que atua como o núcleo de uma maçã, mantendo tudo em seu lugar. Mas, como se comportam as estrelas nessa região? No núcleo galáctico, as estrelas não estão apenas mais próximas umas das outras, mas também se movem a velocidades impressionantes. Isso se deve ao fato de que a atração gravitacional é muito mais forte no centro do que nas bordas da galáxia.
Assim como as bolas em uma pista de patinação aceleram ao se aproximar do centro, as estrelas no núcleo galáctico se movem rapidamente, criando um espetáculo de movimento cósmico. Além das estrelas, o núcleo também abriga uma grande quantidade de gás e poeira. Esse material é essencial, pois é o componente básico para a formação de novas estrelas. No núcleo, onde as temperaturas e pressões são extremas, esse gás se agrupa e se condensa em novas estrelas, o que, por sua vez, alimenta a atividade do núcleo. É como se em uma cozinha os ingredientes se misturassem e cozinhassem em fogo lento para dar origem a um prato delicioso. No entanto, a vida no núcleo galáctico não é apenas uma questão de formação estelar. A intensa gravidade e a radiação emitida pelo buraco negro supermassivo podem criar um ambiente hostil. Imagine um campo de batalha, onde a pressão e o calor são tão avassaladores que apenas as estrelas mais resistentes podem sobreviver. Esse ambiente extremo afeta não apenas as estrelas, mas também o gás e a poeira circundantes, moldando a estrutura do núcleo. Ao explorar o núcleo galáctico, encontramos também um fenômeno fascinante: os jatos relativísticos. Esses fluxos de matéria são expelidos a velocidades próximas à luz, criando jatos de partículas que disparam para o espaço. É como se o núcleo estivesse exalando energia e matéria em uma poderosa explosão, afetando tudo ao seu redor. Esses jatos não são apenas um espetáculo visual, também têm um impacto significativo na evolução do meio interestelar. Estudar o núcleo galáctico nos leva a refletir sobre nossas próprias perguntas sobre o universo. Que segredos guarda este lugar? Como influenciam as interações em seu entorno? À medida que os astrônomos investigam, enfrentam mistérios intrigantes que ainda não têm resposta. A dinâmica do núcleo galáctico é um quebra-cabeça em constante evolução, e cada nova descoberta adiciona uma peça a essa complexa imagem. A importância do núcleo galáctico se estende além das fronteiras de nossa própria galáxia. Ao comparar o núcleo da Via Láctea com o de outras galáxias, podemos obter valiosas perspectivas sobre como se formam e evoluem as galáxias no universo. Cada galáxia tem sua própria história, e ao estudar a nossa, podemos desvendar padrões que se repetem no cosmos. O núcleo galáctico é, em essência, um microcosmos da Via Láctea. Cada estrela, cada gás e cada interação conta uma história sobre a formação e evolução de nossa galáxia. Ao compreender essa região, não apenas aprendemos sobre a Via Láctea, mas também sobre o universo em sua totalidade. Assim, o estudo do núcleo galáctico se torna uma janela para os mistérios do cosmos, desafiando-nos a continuar explorando e descobrindo. Em última análise, o núcleo galáctico é um lembrete de que o universo é um lugar dinâmico e cheio de vida. Embora esteja distante de nossa experiência cotidiana, seu estudo nos conecta com os processos fundamentais que moldam tudo o que conhecemos. Com cada nova descoberta, nos aproximamos mais de entender não apenas nossa galáxia, mas também nosso lugar no vasto universo. A matéria escura é um dos grandes mistérios do universo. Mas, o que é exatamente e por que é tão crucial para entender o núcleo galáctico da nossa Via Láctea? Para começar, a matéria escura é uma forma de matéria que não emite, reflete nem absorve luz, o que a torna invisível e indetectável com telescópios convencionais. No entanto, sua existência é inferida a partir dos efeitos gravitacionais que exerce sobre a matéria visível. É como um fantasma que, embora você não possa ver, sabe que está lá porque sente sua presença. Imagine que você está em um parque escuro. Apesar de não poder ver as pessoas ao seu redor, sente que há algo mais no ar. Da mesma forma, os astrônomos detectaram que a maioria da massa da Via Láctea é composta por essa matéria escura. Isso é fundamental, pois sem ela, não poderíamos explicar por que as estrelas nas galáxias giram na velocidade que giram. A matéria escura atua como um esqueleto invisível que sustenta a galáxia. Agora, como tudo isso se relaciona com o núcleo galáctico? O núcleo da Via Láctea é um lugar onde a densidade de matéria e energia é extremamente alta. Aqui, a matéria escura desempenha um papel essencial na estabilidade dessa região. Imagine que o núcleo galáctico é como o centro de um redemoinho. A matéria escura atua como um estabilizador, permitindo que as estrelas e outros objetos se mantenham em órbita, apesar das intensas forças gravitacionais em jogo. À medida que nos aprofundamos no núcleo, a influência da matéria escura se torna mais evidente. Sem ela, as estrelas mais próximas do centro galáctico não teriam gravidade suficiente para se manter unidas.
Isso significa que o buraco negro supermassivo no coração da nossa galáxia, conhecido como Sagitário A, poderia não ter a mesma influência se a matéria escura não estivesse presente. Em essência, poderíamos dizer que a matéria escura é a cola que mantém tudo unido nessa região caótica. Mas, por que é tão difícil de detectar? A matéria escura não interage com a luz nem com a matéria ordinária, o que significa que não podemos vê-la diretamente. Os cientistas desenvolveram várias teorias para tentar entender sua natureza. Alguns sugerem que poderia ser composta de partículas ainda não descobertas, enquanto outros acreditam que poderia ser uma forma de energia escura. A matéria escura também está relacionada à formação de estruturas em grande escala no universo. Imagine lançar um punhado de areia ao ar. Quando a areia cai, se agrupa em montes devido às forças gravitacionais. De maneira semelhante, a matéria escura contribuiu para a formação das galáxias, agindo como uma estrutura que atraiu a matéria visível para ela. Sem essa atração, as galáxias, incluindo o núcleo galáctico, não teriam podido se formar como as conhecemos hoje. No contexto do núcleo galáctico, a matéria escura não apenas influencia a dinâmica das estrelas, mas também afeta a forma como elas se distribuem. Simulações por computador demonstraram que, na presença de matéria escura, os núcleos galácticos tendem a ser mais densos e compactos. Isso significa que há mais estrelas em um espaço menor. Algo que se observa no centro da nossa galáxia. A importância da matéria escura não se limita à Via Láctea. Ao observar outras galáxias, os astrônomos encontraram padrões semelhantes, o que sugere que a matéria escura é um componente universal no cosmos. Isso levanta perguntas fascinantes. Poderia a matéria escura ser a chave para entender a formação do próprio universo? Cada nova observação nos leva um passo mais perto de resolver esse enigma. No entanto, apesar dos avanços, ainda restam muitas incógnitas. Por que não detectamos partículas de matéria escura em experimentos de laboratório? O que isso significa para a nossa compreensão da física? Essas perguntas nos levam à fronteira do conhecimento humano e nos convidam a explorar além do que sabemos. A matéria escura também tem implicações para o futuro da Via Láctea. À medida que nossa galáxia e outras se fundem e evoluem, a matéria escura continuará desempenhando um papel crucial em como essas interações se desenvolvem. Em certo sentido, é o fio invisível que conecta todas as galáxias no vasto tecido do universo. Em conclusão, embora a matéria escura continue sendo um mistério, sua influência é inegável. Ao estudar como interage com o núcleo galáctico, não estamos apenas aprendendo sobre nossa própria galáxia, mas também sobre o universo como um todo. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de desvendar esse enigma cósmico, e quem sabe que surpresas o futuro nos reserva. A busca pela matéria escura é uma jornada que apenas começa e que certamente nos levará a lugares inesperados no vasto universo. No coração da nossa Via Láctea, encontra-se um fascinante objeto que tem intrigado astrônomos e entusiastas do espaço por igual: o buraco negro supermassivo, conhecido como Sagitário A. Mas, o que é realmente um buraco negro supermassivo e por que é tão importante para a nossa compreensão da galáxia? Vamos mergulhar neste mistério cósmico. Para começar, imagine um enorme funil no espaço, um lugar onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar de sua atração, nem mesmo a luz. Isso é, em essência, o que é um buraco negro. Mas quando falamos de um buraco negro supermassivo, nos referimos a algo ainda mais extraordinário. Esses gigantes cósmicos podem ter milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Como é possível que algo tão massivo se forme no centro de uma galáxia? A formação desses buracos negros é um tema de intensa pesquisa. Acredita-se que eles nascem do colapso de grandes estrelas no final de suas vidas. À medida que essas estrelas consomem seu combustível, elas afundam sob sua própria gravidade, criando um buraco negro. Mas, no caso dos buracos negros supermassivos, o processo é muito mais complexo. Eles podem ter crescido a partir de buracos negros menores, fundindo-se com outros e acumulando matéria ao seu redor. É como uma bola de neve que cresce à medida que rola por uma ladeira. Agora, consideremos a influência de Sagitário A em seu entorno. Este buraco negro não está sozinho. Ele está cercado por um denso aglomerado de estrelas e gás. A gravidade de Sagitário A é tão poderosa que afeta a trajetória dessas estrelas, fazendo com que se movam rapidamente ao seu redor.
Imagine um grupo de dançarinos em uma pista de dança, onde um deles tem um ímã invisível que os atrai para seu centro. Essa é a dança cósmica que ocorre em nosso núcleo galáctico. Mas o que acontece se uma estrela se aproxima demais de Sagitário A? A gravidade do buraco negro é tão intensa que pode despedaçar a estrela, um processo conhecido como disrupção de maré. Isso ocorre quando a força gravitacional é mais forte de um lado da estrela do que do outro, fazendo com que ela se estique e, em última instância, se desintegre. É um espetáculo impressionante e aterrador ao mesmo tempo. Você consegue imaginar ser parte dessa estrela? Além de influenciar as estrelas próximas, Sagitário A também desempenha um papel crucial na dinâmica geral da Via Láctea. Sua imensa gravidade ajuda a manter a estrutura da galáxia, agindo como uma âncora no centro que mantém tudo em seu lugar. Sem esse buraco negro, a Via Láctea poderia não ter a mesma forma ou estabilidade. É como o eixo de uma roda que permite que tudo gire em harmonia. Mas a influência de Sagitário A não se limita à sua gravidade. Este buraco negro também pode emitir radiação, especialmente quando está comendo matéria. À medida que o gás e a poeira caem em direção a ele, eles se aquecem e emitem radiação na forma de luz, raios-X e outras formas de energia. Essa radiação nos permite aos astrônomos estudar o buraco negro e seu entorno, mesmo que esteja oculto atrás de grandes nuvens de gás e poeira. A pesquisa sobre Sagitário A também forneceu pistas sobre a natureza da matéria escura, essa substância misteriosa que compõe grande parte do universo, mas que não podemos ver. A forma como as estrelas se movem ao redor de Sagitário A ajuda os cientistas a inferir a quantidade de matéria escura presente na galáxia. Sem dúvida, o buraco negro se tornou um importante ponto de referência em nossa busca para entender o cosmos. No entanto, há muito mais a descobrir sobre esses gigantes cósmicos. Por exemplo, os buracos negros supermassivos podem ter um impacto na formação de novas estrelas. A intensa gravidade e a radiação que emitem podem afetar o gás e a poeira circundantes, criando condições que poderiam fomentar ou inibir a formação estelar. É um delicado equilíbrio que continua a ser objeto de pesquisa. À medida que os astrônomos continuam a explorar o núcleo galáctico, também surgem perguntas intrigantes. O que aconteceria se Sagitário A começasse a consumir mais matéria do que o habitual? Isso poderia desencadear uma explosão de formação estelar ou, pelo contrário, desestabilizar a galáxia? As respostas a essas perguntas são fundamentais para entender não apenas nossa própria galáxia, mas também como funcionam outras galáxias no universo. Com cada nova descoberta sobre Sagitário A, nossa compreensão do universo se expande. À medida que observamos o comportamento das estrelas no núcleo galáctico e como interagem com o buraco negro, nos aproximamos de desvendar os mistérios que cercam não apenas nossa galáxia, mas a própria natureza da gravidade e do espaço-tempo. Em resumo, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, Sagitário A, não é apenas um objeto fascinante no espaço, mas um elemento-chave na estrutura e dinâmica da nossa galáxia. À medida que a ciência avança, cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de compreender o papel que desempenha na história e no futuro da Via Láctea, assim como no vasto universo que nos rodeia. No coração da Via Láctea, as estrelas no núcleo galáctico se comportam de uma maneira fascinante e muitas vezes surpreendente. Mas o que faz com que este pequeno canto do universo seja tão especial em termos de dinâmica estelar? A resposta está na forma como essas estrelas interagem entre si e com seu ambiente, criando um balé cósmico que desafia nossa compreensão. As estrelas no núcleo galáctico não são como as que encontramos nos braços espirais da galáxia. Aqui, a densidade é muito maior, o que significa que as estrelas estão muito mais próximas umas das outras. Este ambiente tão compacto leva a interações mais frequentes e, consequentemente, a uma variedade de movimentos que são verdadeiramente extraordinários. Como isso afeta sua evolução? À medida que as estrelas se aproximam, podem experimentar o que é conhecido como interações gravitacionais. Essas interações podem alterar suas órbitas e, em alguns casos, até levar uma estrela a roubar material de outra. Imaginem uma dança em que as estrelas deslizam e giram, às vezes se aproximando demais e provocando uma explosão de energia. O movimento das estrelas no núcleo não é apenas um espetáculo visual.
também é ditado pela poderosa influência gravitacional do buraco negro supermassivo no centro. Este gigante escuro atua como um ímã, atraindo estrelas para si e afetando suas trajetórias. Mas o que acontece quando uma estrela se aproxima demais desse colosso? A resposta é fascinante. Algumas estrelas podem ser despedaçadas pelas forças de maré do buraco negro, enquanto outras podem ser absorvidas, alimentando seu voraz apetite. Assim, o buraco negro não apenas molda a estrutura do núcleo, mas também é um ator-chave na história de cada estrela que se encontra em suas proximidades. A distribuição das estrelas no núcleo não é aleatória. Os astrônomos observaram que há mais estrelas jovens e brilhantes nesta região central do que em outras partes da galáxia. Por que isso acontece? A resposta reside na grande quantidade de gás e poeira que se encontra no núcleo. Este material se agrupa e colapsa, formando novas estrelas em um processo contínuo que se assemelha a um ciclo de nascimento estelar. Nesse sentido, o núcleo galáctico pode ser considerado como uma creche para as estrelas, onde se formam e evoluem em um ambiente altamente dinâmico. Além das estrelas jovens, também há muitas estrelas velhas que habitam o núcleo. Essas estrelas, que viveram vidas longas e complexas, têm histórias a contar. Ao estudar suas características, os astrônomos podem obter pistas sobre a evolução do núcleo galáctico e sua história. Que segredos guardam essas velhas estrelas? Sua composição química, por exemplo, pode revelar informações sobre as primeiras gerações de estrelas que existiram em nossa galáxia. O núcleo galáctico também é o lar de aglomerados estelares densos, onde as estrelas estão agrupadas em um espaço relativamente pequeno. Esses aglomerados atuam como laboratórios naturais para estudar a dinâmica estelar. Em um aglomerado, as estrelas podem interagir de maneiras que não são vistas em outras partes da galáxia, permitindo que os cientistas observem fenômenos como a fusão estelar ou a migração de estrelas em direção ao centro do aglomerado. Não é incrível pensar que, nesses pequenos espaços, podem ser descobertos tantos mistérios sobre a vida das estrelas? A velocidade com que as estrelas se movem no núcleo também é digna de nota. As estrelas mais próximas do buraco negro supermassivo podem viajar a velocidades extraordinárias, até milhares de quilômetros por hora. Essa velocidade não é apenas uma curiosidade, também ajuda os astrônomos a medir a massa do buraco negro. Quanto mais rápido se movem as estrelas, mais massivo deve ser o objeto que as atrai. Isso significa que o estudo do movimento estelar no núcleo galáctico fornece informações cruciais sobre a natureza do buraco negro no centro da Via Láctea. Os estudos sobre a dinâmica das estrelas no núcleo galáctico também revelaram que muitas dessas estrelas têm órbitas elípticas. Esse tipo de órbita sugere que as estrelas estão sujeitas a influências de múltiplos corpos, o que complica ainda mais seu comportamento. Nesse ambiente, cada estrela é parte de um sistema maior e está constantemente interagindo com outras estrelas e com o buraco negro. Como se mantém a estabilidade em meio a essa dança caótica? Essa é uma das perguntas que os astrônomos buscam responder. À medida que nos aprofundamos neste fascinante mundo, é importante considerar o impacto que a evolução do núcleo galáctico tem na Via Láctea como um todo. As interações entre as estrelas, as fusões e a influência do buraco negro não apenas afetam as estrelas individuais, mas também podem ter repercussões na formação de novas estruturas dentro da galáxia. Poderia a dinâmica do núcleo ser responsável pela criação de novos braços espirais no futuro? Este é um tema de pesquisa ativa na astronomia moderna. A importância do estudo das estrelas no núcleo galáctico também se estende à busca por vida em outros sistemas. A compreensão de como as estrelas se formam e evoluem em ambientes extremos pode oferecer pistas sobre a habitabilidade de outros planetas que orbitam essas estrelas. Poderia haver mundos nesses sistemas estelares densos que abrigassem vida? A exploração dessa possibilidade é um dos muitos caminhos empolgantes que surgem da análise da dinâmica estelar no núcleo de nossa galáxia. À medida que refletimos sobre o que aprendemos sobre as estrelas no núcleo galáctico, é evidente que este pequeno canto do universo é um microcosmo de atividade e mudança. Cada estrela, cada interação e cada movimento contam uma história que nos ajuda a entender melhor a Via Láctea e, por extensão, o cosmos. O núcleo galáctico não é apenas um lugar cheio de estrelas, é um laboratório cósmico onde processos fundamentais moldam a galáxia em sua totalidade. Assim, da próxima vez que olhar para o céu noturno e ver as estrelas, lembre-se de que no coração de nossa galáxia há um lugar onde a dança dessas luzes é muito mais intensa e complexa do que imaginamos.
As estrelas no núcleo galáctico, com seu movimento dinâmico e sua interação, nos convidam a continuar explorando, a aprofundar os mistérios do universo e a entender melhor nosso lugar nele. No coração da nossa galáxia, o núcleo galáctico se apresenta como um agitado caldeirão de atividade estelar. Mas como as estrelas se formam nesta região tão enigmática? Para entender, primeiro devemos conhecer o ambiente único que cerca o núcleo galáctico. Imagine um vasto oceano de gás e poeira, onde as forças gravitacionais desempenham um papel crucial. Este oceano, cheio de elementos necessários para a criação estelar, é o ponto de partida de tudo. As estrelas nascem de nuvens densas de gás, conhecidas como nebulosas. Essas nebulosas são como grandes esponjas que absorvem matéria do espaço circundante. À medida que o gás se acumula, a gravidade começa a fazer sua mágica. Mas o que desencadeia essa acumulação? A resposta está nas perturbações, que podem ser provocadas pela interação de estrelas próximas, supernovas ou até mesmo pelo buraco negro supermassivo que reside no centro da Via Láctea. Quando uma dessas perturbações ocorre, geram-se ondas de choque que comprimem as nuvens de gás. Esse processo é semelhante a apertar um balão. Ao aplicar pressão em um ponto, o ar se acumula em uma seção, aumentando a densidade. No caso do gás interestelar, essa compressão faz com que as temperaturas aumentem, levando a uma maior atividade molecular. Nesse ambiente, os átomos de hidrogênio e hélio começam a se unir, formando o que se conhece como protostrelas. As protostrelas são como os bebês do universo, em sua fase inicial de desenvolvimento. À medida que mais matéria se acumula, a temperatura e a pressão em seu núcleo aumentam. Quando as condições são adequadas, inicia-se a fusão nuclear, um processo que converte hidrogênio em hélio e libera uma enorme quantidade de energia. Este é o momento em que uma estrela nasce, iluminando seu entorno e, ao mesmo tempo, influenciando sua vizinhança. A formação estelar no núcleo galáctico não é um processo isolado. As estrelas recém-nascidas interagem com seu ambiente, criando correntes de gás e poeira que podem dar origem a novas estrelas. Esse fenômeno é como uma cadeia de dominó. Uma estrela que nasce pode provocar a formação de outras, criando um ciclo de nascimento estelar que pode durar milhões de anos. No núcleo galáctico, onde a densidade de matéria é alta, essas interações são ainda mais frequentes. No entanto, a vida não é fácil para essas estrelas jovens. No núcleo galáctico, a competição por recursos é feroz. O que acontece quando várias estrelas tentam se formar ao mesmo tempo em um espaço tão reduzido? Gera-se uma luta constante por matéria. Algumas estrelas conseguem crescer e brilhar, enquanto outras podem ser absorvidas pela gravidade de suas companheiras, ou até mesmo pelo buraco negro central, que atua como um voraz devorador de matéria. Outro aspecto fascinante é a influência do buraco negro supermassivo, Sagitário A. Sua gravidade não apenas afeta as estrelas que estão mais próximas, mas também pode alterar as trajetórias das nuvens de gás que se encontram a uma distância considerável. Esse puxão gravitacional pode fazer com que essas nuvens se desloquem em direção ao núcleo, facilitando a formação de novas estrelas. É como se o buraco negro fosse um maestro, dirigindo o movimento de cada componente nesta complexa sinfonia estelar. A radiação emitida pelas estrelas também desempenha um papel na formação estelar. À medida que as estrelas nascem e evoluem, emitem luz e energia que aquecem o gás circundante. Essa radiação pode, por sua vez, afetar as nuvens adjacentes, fazendo com que colapsem e formem novas estrelas. Assim, existe um diálogo constante entre as estrelas e o gás, uma troca dinâmica que perpetua o ciclo de formação estelar. No entanto, nem todas as estrelas no núcleo galáctico têm o mesmo destino. Algumas se tornam gigantes vermelhas antes de explodir como supernovas, dispersando seus materiais pelo espaço. Esse material, rico em elementos pesados, é essencial para a criação de novas estrelas e planetas. Nesse sentido, cada estrela que morre contribui para o renascimento de novas gerações de estrelas, criando um ciclo de vida que parece não ter fim. À medida que as estrelas se agrupam no núcleo galáctico, também se formam aglomerados estelares. Esses aglomerados são como pequenas comunidades de estrelas que compartilham uma origem comum. Seu estudo é vital para compreender a história do núcleo galáctico, pois podem oferecer pistas sobre as condições que prevaleciam no momento de sua formação. A diversidade de aglomerados no núcleo galáctico reflete a rica e complexa história da nossa galáxia.
A formação de estrelas no núcleo galáctico não é apenas um fenômeno fascinante, mas também é fundamental para entender a evolução da Via Láctea. À medida que novas estrelas nascem e outras morrem, o ecossistema galáctico se transforma constantemente. A energia e os elementos que são liberados durante esse processo são a base da própria vida. O que nos leva a perguntar: como isso influencia nossa própria existência? A história da formação estelar no núcleo galáctico é um relato de criação e destruição, um ciclo interminável que ocorre há bilhões de anos. Cada estrela que brilha no céu noturno é um testemunho desse processo, lembrando-nos de que, no vasto universo, somos parte de uma história muito maior. A exploração do núcleo galáctico nos ajuda a compreender não apenas nosso lar, a Via Láctea, mas também nosso lugar no cosmos. A emissão de radiação no núcleo galáctico é um dos fenômenos mais fascinantes e enigmáticos que os astrônomos têm estudado. Você sabia que o núcleo da Via Láctea é um lugar onde se produzem diferentes formas de radiação? Cada uma com sua própria história e características. Essa radiação nos oferece pistas sobre os processos que ocorrem nesta região tão densa e ativa do cosmos. Primeiro, consideremos a radiação de ondas de rádio. Esta é como uma espécie de linguagem que permite aos cientistas se comunicarem com o universo. As ondas de rádio que emitem do núcleo galáctico são geradas por elétrons que, ao se moverem através de campos magnéticos, emitem essa forma de energia. Assim como uma lanterna pode iluminar a escuridão, essas ondas de rádio nos iluminam sobre os mistérios que cercam Sagitário A, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Mas não só as ondas de rádio são importantes, também existe a radiação infravermelha, que é essencialmente luz que não podemos ver a olho nu. Imagine um dia quente de verão. Embora você não possa ver o calor do sol, pode senti-lo. Da mesma forma, a radiação infravermelha nos permite observar o calor que emana das estrelas e do gás quente no núcleo galáctico. Essa radiação é crucial para identificar a presença de poeira e gás que cercam Sagitário A, nos fornecendo informações sobre como as estrelas se formam e evoluem nesta região. À medida que observamos mais perto do núcleo, entramos no reino da radiação de raios X. Esse tipo de radiação é como uma superluz que revela as atividades mais energéticas. Os astrônomos utilizam telescópios especiais para captar esses raios X, que são emitidos por gás quente e denso que está sendo atraído para o buraco negro. A energia desse gás é tão intensa que se aquece a milhões de graus e emite raios X brilhantes. Imagine uma panela de pressão que, ao aquecer, começa a liberar vapor. Assim funciona o núcleo galáctico, com sua energia se acumulando e se liberando na forma de radiação. A combinação dessas diferentes formas de radiação atua como um quebra-cabeça cósmico. Ao juntar as peças, os cientistas podem obter uma imagem mais completa do que ocorre no núcleo. Mas, por que é tão importante estudar essa radiação? A resposta é simples: nos ajuda a entender a dinâmica das estrelas e do gás no núcleo, e como tudo isso se relaciona com a evolução da Via Láctea. Além disso, a radiação também nos oferece um vislumbre da história do núcleo galáctico. Ao estudar as variações na emissão de diferentes tipos de radiação, os astrônomos podem inferir eventos passados, como a fusão de estrelas ou a captura de matéria pelo buraco negro. É como ler um diário cósmico que narra as aventuras e mudanças nesta região do espaço. No entanto, há mais. A radiação também tem um efeito no meio interestelar que rodeia o núcleo. Assim como o Sol aquece a Terra, a intensa radiação do núcleo galáctico impacta o gás e a poeira circundantes, influenciando a formação de novas estrelas. Esse processo é crucial, pois sem a energia e os materiais que provêm do núcleo, muitas estrelas que vemos no céu nunca teriam chegado a existir. Por outro lado, a interação da radiação com o meio interestelar também pode ter consequências drásticas. Pode despojar as nuvens de gás de seu material, dificultando a formação de novas estrelas. Dessa forma, o núcleo galáctico atua como um potente motor de criação e destruição, equilibrando a vida e a morte das estrelas em seu entorno. À medida que os cientistas continuam estudando a radiação do núcleo galáctico, surgem perguntas intrigantes. Por exemplo, como a radiação afeta a formação de estruturas maiores dentro da galáxia? Poderia a atividade do núcleo galáctico influenciar a formação de galáxias próximas? Essas perguntas nos levam a um território onde a curiosidade e a pesquisa se entrelaçam.
E não esqueçamos que o estudo da radiação não é apenas um exercício acadêmico. As tecnologias e métodos desenvolvidos para observar a radiação galáctica tiveram aplicações em outros campos, desde a medicina até a tecnologia de comunicação. Assim, cada vez que os astrônomos observam o núcleo galáctico, também estão contribuindo para o avanço da ciência em múltiplas áreas. Em resumo, a emissão de radiação do núcleo galáctico é um fenômeno multifacetado que não só nos oferece informações sobre o presente e o passado de nossa galáxia, mas também nos ajuda a projetar nosso futuro no cosmos. Ao explorar essa radiação, estamos desvendando os segredos da Via Láctea e, de uma maneira mais ampla, do universo em que habitamos. A busca pelo conhecimento nunca para. E cada flash de radiação é um passo mais em direção à compreensão do nosso lugar no vasto e misterioso cosmos. Já se perguntou como é possível que um buraco negro possa expelir material para o espaço? No núcleo galáctico da nossa Via Láctea, isso não é apenas um fenômeno extraordinário, mas um espetáculo cósmico fascinante. No coração da nossa galáxia, o buraco negro supermassivo chamado Sagitário A está cercado por um ambiente dinâmico e extremamente energético. Aqui, formam-se poderosos jatos relativísticos, que são como o jato de água de uma mangueira sob pressão. Mas, neste caso, são fluxos de partículas que viajam a velocidades próximas à da luz. Imagine um vulcão em erupção, onde a lava e os gases são expelidos com força. Os jatos relativísticos são algo semelhante. Mas em vez de magma, trata-se de plasma, uma forma de matéria encontrada em temperaturas extremas. Este plasma é lançado ao espaço ao longo de eixos opostos, formando estruturas que podem se estender por milhares de anos-luz de distância. Mas qual é a energia que impulsiona esses jatos? A resposta está na enorme força gravitacional do buraco negro, que não apenas absorve matéria, mas também a usa para gerar energia. Você sabia que essa energia vem da matéria que cai em direção ao buraco negro? À medida que o material se aproxima, ele se aquece devido ao atrito e à compressão, criando um disco de acreção. Este disco brilha intensamente e emite radiação em várias longitudes de onda, desde as ondas de rádio até os raios X. É neste ambiente extremo que parte dessa energia é canalizada para os jatos, impulsionando-os a velocidades impressionantes. Assim como um foguete usa combustível para decolar, o buraco negro usa a matéria ao seu redor como fonte de energia. Os jatos relativísticos não são apenas um fenômeno interessante, eles também têm um impacto significativo em seu ambiente. Quando essas partículas de alta energia colidem com o meio interestelar, geram ondas de choque que podem desencadear processos de formação estelar. Assim, embora um buraco negro possa parecer destrutivo, sua atividade pode, no final, fomentar a criação de novas estrelas. É como se um incêndio florestal, embora devastador, também pudesse enriquecer o solo para o crescimento de novas plantas no futuro. A interação entre os jatos e o meio interestelar é complexa e fascinante. As ondas de choque geradas podem comprimir nuvens de gás e poeira, criando as condições ideais para que as estrelas se formem. Isso levanta uma pergunta intrigante. Até que ponto o buraco negro influencia a vida de sua galáxia? A resposta não é simples, mas está claro que esses jatos desempenham um papel crucial na dinâmica do núcleo galáctico e na evolução da Via Láctea. Além disso, os jatos relativísticos são uma das razões pelas quais os astrônomos estão tão interessados em estudar o núcleo galáctico. Através de telescópios que detectam diferentes tipos de radiação, como os raios X e as ondas de rádio, os cientistas podem observar esses jatos e obter informações valiosas sobre a atividade do buraco negro. Cada explosão de energia e cada movimento de partículas contam uma história sobre a história e o funcionamento da nossa galáxia. Imagine que cada um desses jatos seja como uma espécie de mensageiro, levando informações sobre o que acontece no núcleo da Via Láctea. À medida que os astrônomos analisam esses jatos, eles podem aprender mais sobre a matéria escura e a energia escura, dois dos maiores mistérios do universo. Através da luz que emitem e das interações que causam no meio interestelar, os jatos nos oferecem uma janela para o coração da nossa galáxia. A pergunta que surge é: o que aconteceria se esses jatos não existissem? O núcleo galáctico poderia se tornar um lugar muito mais caótico. Sem a energia e o material que distribuem, o equilíbrio que permite a formação de novas estrelas poderia ser alterado. Assim, os jatos não são apenas uma curiosidade científica, mas são fundamentais para a saúde e o futuro da Via Láctea.
A ciência por trás dos jatos relativísticos ainda é um campo em desenvolvimento. Os pesquisadores continuam explorando como eles se formam e como interagem com o ambiente. Cada nova observação contribui para um quebra-cabeça cósmico que nos ajuda a entender melhor não apenas nossa galáxia, mas também o universo como um todo. Portanto, sempre que olharmos para o céu, lembramos que, no núcleo da nossa galáxia, há um espetáculo em andamento, cheio de energia e mistério. Os jatos relativísticos são um lembrete de como tudo no cosmos está extremamente interconectado. A matéria, a energia e a gravidade trabalham juntas em uma dança cósmica que tem se movido por bilhões de anos. Então, da próxima vez que olhar para as estrelas, pense no núcleo galáctico e nesses jatos que viajam pelo espaço, levando consigo um pouco da história e da energia da Via Láctea. Cada um deles é um testemunho do poder e da beleza do universo em que vivemos. A intensa radiação que emana do núcleo galáctico tem um efeito fascinante no meio interestelar que o rodeia. Imagine um farol no meio da escuridão. Assim é como se comporta o núcleo da nossa Via Láctea. Uma fonte de luz e energia que influencia tudo ao seu redor. Mas o que realmente acontece com o gás e a poeira que se encontram nessa região? Como essa energia afeta a formação de novas estrelas? Quando falamos da radiação do núcleo, nos referimos a um conjunto de energias que provém de diferentes processos astrofísicos. Esse conjunto inclui radiação de raios X, luz visível e emissões de ondas de rádio. Cada uma dessas formas de energia atua como um mensageiro que nos conta histórias sobre o que ocorre naquela parte da galáxia. Por exemplo, os raios X são como um retrato das áreas mais quentes e dinâmicas, onde o gás se aquece a temperaturas extremas devido à influência do buraco negro supermassivo Sagitário A. A radiação não apenas ilumina, mas também interage com o meio interestelar. Quando essa energia encontra o gás e a poeira, pode produzir um fenômeno conhecido como ionização. Isso significa que os átomos de gás perdem elétrons e se tornam partículas carregadas. Mas o que isso implica em termos de formação estelar? A ionização pode criar bolhas de gás quente que, ao se expandirem, empurram o material circundante. Esse empurrão pode, por sua vez, desencadear a formação de novas estrelas em áreas adjacentes. É como se o núcleo galáctico estivesse enviando um sinal que diz: aqui há energia suficiente, é hora de criar algo novo. À medida que o gás se agrupa e se esfria, começa a colapsar sob sua própria gravidade, formando nuvens densas que podem dar origem a estrelas. No entanto, nem tudo é tão simples. A intensa radiação também pode ter efeitos destrutivos. Algumas nuvens de gás podem ser completamente despojadas de seu material, impedindo que se formem novas estrelas. Isso se assemelha a um jardim onde, apesar de algumas plantas receberem luz e nutrientes, outras são afetadas pela sombra de uma árvore próxima. Além disso, a radiação do núcleo galáctico pode influenciar a química do meio interestelar. A intensa energia pode provocar reações que criam novos compostos, alterando a composição das nuvens de gás e poeira. Isso é vital, porque os elementos que se formam nessas nuvens são os mesmos que eventualmente se incorporarão nas novas estrelas e, em última instância, nos sistemas planetários que podem abrigar vida. A conexão entre a radiação e a formação estelar é, portanto, um ciclo contínuo de criação e destruição. Nesse contexto surge uma pergunta intrigante. A radiação do núcleo galáctico pode ser um motor para a evolução da nossa galáxia? À medida que o gás se ioniza e se aquece, produzem-se forças que podem dar forma à própria estrutura da Via Láctea. As interações entre o gás quente e o frio criam padrões de movimento que podem influenciar a distribuição das estrelas e a formação de novos sistemas. É um delicado equilíbrio que mantém viva a nossa galáxia. A influência da radiação não se limita à criação de estrelas, mas também afeta o meio interestelar de uma maneira mais ampla. As bolhas de gás quente geradas pela radiação podem atuar como uma espécie de limpador no espaço, eliminando o material que de outra forma poderia ter contribuído para a formação de novas estrelas. Isso significa que, embora o núcleo galáctico seja uma fonte de energia e criação, também pode ser um agente de destruição. Além disso, não podemos esquecer o papel que desempenham os jatos relativísticos, que são fluxos de partículas extremamente energéticas que emergem do buraco negro supermassivo. Esses jatos não apenas representam um fenômeno espetacular, mas também aportam energia ao meio interestelar.
Ao interagir com o gás circundante, podem gerar ondas de choque que aquecem e agitam o meio, criando novas dinâmicas no processo de formação estelar. A radiação do núcleo galáctico cria um ambiente em constante mudança. As flutuações na energia e na composição do gás podem dar origem a ciclos de formação e destruição de estrelas que podem ter ocorrido durante bilhões de anos. Isso nos leva a perguntar: como essa dinâmica afetou a história da Via Láctea? Cada estrela que nasce, cada sistema solar que se forma, é um testemunho da atividade que ocorre no núcleo galáctico. Os astrônomos continuam estudando esses processos para desvendar os mistérios da nossa galáxia. As observações da radiação que emana do núcleo são cruciais para entender como se comporta o meio interestelar e como as estrelas se formam nesse ambiente tão complexo. As ferramentas modernas permitem que os cientistas vejam além do visível, explorando como a radiação e o gás interagem em escalas que antes eram inimagináveis. O futuro da pesquisa nessa área é promissor. À medida que melhoramos nossa tecnologia e desenvolvemos novos métodos de observação, começamos a obter respostas para perguntas que permaneceram sem resposta durante décadas. A interação entre a radiação do núcleo galáctico e o meio interestelar não é apenas um tema de estudo fascinante, mas também nos oferece uma janela para o passado e o futuro da nossa galáxia. Finalmente, é essencial lembrar que o núcleo galáctico não é apenas um ponto de interesse no vasto universo, mas é uma parte integral da nossa história e evolução como galáxia. A luz que emana dele não apenas ilumina o espaço, mas também nos ilumina, proporcionando-nos conhecimentos sobre o cosmos em que vivemos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense no bulício do núcleo galáctico e em como sua radiação está moldando a Via Láctea e a própria vida. No vasto e misterioso núcleo galáctico da Via Láctea encontram-se objetos fascinantes chamados aglomerados globulares. Mas, o que são exatamente esses aglomerados e por que são tão importantes para entender nossa galáxia? Para começar, imagine um grupo de luzes brilhantes na escuridão do espaço. Cada uma dessas luzes é uma estrela, e quando se agrupam de maneira compacta, formam o que chamamos de um aglomerado globular. Esses aglomerados são como pequenos arquipélagos de estrelas que flutuam no oceano do espaço, com centenas de milhares de estrelas em um espaço relativamente pequeno. Os aglomerados globulares são antigos, muito mais antigos que nossa própria estrela, o Sol. Estima-se que tenham entre 10 e 13 bilhões de anos. Ao observá-los, os astrônomos podem vislumbrar os primeiros momentos da formação da Via Láctea. Mas, o que realmente nos contam sobre a história de nossa galáxia? Cada aglomerado é um vestígio do passado, uma cápsula do tempo que nos permite estudar como as estrelas se formaram e como o ambiente galáctico evoluiu. Um aspecto fascinante dos aglomerados globulares é que todos os seus membros são praticamente da mesma idade e composição. Isso se deve ao fato de que se formaram a partir da mesma nuvem de gás e poeira. Imagine um grupo de amigos que estão juntos desde a infância. Todos têm experiências e memórias compartilhadas. Da mesma forma, as estrelas de um aglomerado globular tiveram uma jornada coletiva através do tempo, o que permite aos cientistas estudar a evolução estelar com grande precisão. Alguns se perguntam: por que há tantos aglomerados globulares no núcleo galáctico? A resposta está relacionada à gravidade. O núcleo da Via Láctea é um lugar de intensa atividade gravitacional. As forças gravitacionais atraem as estrelas e o gás em direção ao centro, favorecendo a formação desses aglomerados. Em termos simples, é como se o núcleo galáctico fosse um grande ímã, capturando tudo ao seu redor. Os aglomerados globulares também são importantes porque atuam como laboratórios naturais para estudar a dinâmica das estrelas. Dentro deles, as estrelas interagem e se movem umas com as outras. Isso permite que os astrônomos investiguem as leis da física em condições extremas, onde a gravidade é muito mais forte do que em outras partes da galáxia. Como essas interações afetam a vida das estrelas? Às vezes, podem provocar explosões de novas, que são como fogos de artifício no céu, e em outros casos, podem levar à formação de estrelas mais jovens a partir das interações das mais velhas. A composição química das estrelas nos aglomerados globulares é outro aspecto intrigante. Essas estrelas são geralmente pobres em metais, o que significa que contêm menos elementos pesados do que as estrelas mais jovens. Essa característica nos dá pistas sobre o ambiente em que se formaram.
é como se as estrelas nesses aglomerados conservassem uma lembrança dos primeiros dias do universo, um tempo em que havia menos elementos pesados disponíveis para formar novas estrelas. Conhecer a história dos aglomerados globulares também nos ajuda a entender melhor a história da Via Láctea como um todo. Cada um desses aglomerados pode ter sido parte de eventos de fusão galáctica, onde nossa galáxia se uniu a outras. Imagine uma dança em que os pares se entrelaçam para formar novos laços. Assim é como as galáxias interagem e evoluem. Os aglomerados globulares são testemunhas silenciosas desses eventos dramáticos. A forma como os aglomerados globulares estão distribuídos em torno do núcleo galáctico também é notável. Eles se encontram em um halo esférico ao redor do centro da galáxia, e sua disposição pode nos dizer muito sobre a história dinâmica da Via Láctea. Quanto mais perto estão do núcleo, mais influenciados estão pela gravidade do buraco negro supermassivo, Sagitário A. Isso cria um ambiente onde as estrelas podem ser arrancadas de seus aglomerados e lançadas a outras partes da galáxia. Os astrônomos utilizam diferentes técnicas para estudar os aglomerados globulares. Observações com telescópios ópticos e de raio-x permitem analisar a luz e a radiação emitida por essas estrelas. Você sabia que ao medir a luz que emitem, os cientistas podem determinar a distância e a velocidade dos aglomerados? Isso nos ajuda a mapear a estrutura de nossa galáxia com maior precisão. À medida que os cientistas estudam os aglomerados globulares, surgem perguntas intrigantes. Por exemplo, o que acontecerá com eles no futuro? Com o tempo, alguns podem se desintegrar e suas estrelas podem se dispersar na galáxia, enquanto outros podem se fundir com outros aglomerados, formando novas estruturas. A evolução desses aglomerados é um lembrete de que no universo tudo está em constante mudança. Além disso, a pesquisa sobre os aglomerados globulares pode oferecer pistas sobre a matéria escura. Ao analisar como as estrelas se movem nesses aglomerados, os astrônomos podem inferir a presença de matéria que não podemos ver. Isso é crucial para entender a composição total da Via Láctea e sua estrutura. Os aglomerados globulares, portanto, são mais do que apenas grupos de estrelas. São peças-chave no quebra-cabeça de nossa galáxia. Eles nos contam histórias sobre sua formação, evolução e o ambiente em que vivem. Cada aglomerado é um farol que ilumina partes escuras de nossa compreensão do cosmos. Finalmente, explorar os aglomerados globulares no núcleo da Via Láctea não só nos permite entender melhor nossa galáxia, mas também nos conecta com o vasto universo. Eles são lembretes de que, embora sejamos pequenos em comparação com a imensidão do cosmos, cada estrela, cada aglomerado tem uma história a contar e um papel a desempenhar na grande narrativa do universo. A história da nossa galáxia, a Via Láctea, é como um fascinante conto épico que abrange bilhões de anos. Mas, qual é o primeiro capítulo dessa história? Tudo começou em um vasto mar de gás e poeira cósmica. Imagine uma tela em branco, onde as cores do universo começam a se misturar. Essa tela primordial estava cheia dos elementos mais simples, como hidrogênio e hélio, que se uniram através da gravidade, formando as primeiras estrelas. O que aconteceu depois que essas estrelas brilharam pela primeira vez? Algumas delas viveram vidas curtas e explosivas, tornando-se supernovas que espalharam elementos pesados pelo espaço. Esses elementos foram cruciais, pois serviram como matéria-prima para novas gerações de estrelas e planetas. Assim, o ciclo da vida estelar começou, e a Via Láctea começou a tomar forma. Com o tempo, foram se formando aglomerados de estrelas, e esses aglomerados foram os primeiros blocos de construção da nossa galáxia. Ao avançar nesta história cósmica, pode-se imaginar a Via Láctea como um grande disco em rotação. Não se trata de um disco de música, mas de um vasto plano onde as estrelas giram em harmonia. No centro desse disco, o núcleo galáctico, encontra-se um buraco negro supermassivo. Mas como se formou esse objeto misterioso? À medida que as estrelas se agrupavam e colidiam, a matéria se acumulava, criando uma força gravitacional tão intensa que nada podia escapar dela. Assim, o buraco negro foi crescendo, aprisionando tudo ao seu redor. Nesta viagem através do tempo, a Via Láctea não esteve sozinha. Ao longo de sua história, interagiu com outras galáxias. Algumas passaram perto, enquanto outras colidiram e se fundiram. Essas colisões foram fundamentais para a evolução do núcleo galáctico. As fusões galácticas são como encontros inesperados em uma festa cósmica, onde as galáxias se entrelaçam e se transformam.
Cada colisão deixou uma marca na estrutura da nossa galáxia, criando novos braços espirais e reorganizando a matéria no núcleo. E quanto às estrelas que habitam o núcleo galáctico? Essas estrelas são como as protagonistas da nossa história, cada uma com seu próprio caminho e destino. À medida que orbitam o buraco negro supermassivo, experimentam forças gravitacionais extremas. Algumas se aproximam tanto que são desgastadas, enquanto outras conseguem escapar e seguir seu curso pela galáxia. Esse delicado equilíbrio entre a atração e a fuga é o que mantém viva a dança estelar no centro da Via Láctea. À medida que as estrelas nascem e morrem, o núcleo galáctico também se torna um lugar de formação estelar. Apesar da intensa gravidade e da radiação, o gás e a poeira continuam se agrupando, criando novas estrelas. Esse processo é uma reminiscência de uma sala de concertos onde, apesar do barulho, alguns músicos conseguem tocar melodias harmoniosas. Assim, a vida estelar continua no centro da nossa galáxia, impulsionada pelo mesmo material que uma vez formou as primeiras estrelas. Outro aspecto intrigante da história da Via Láctea é sua evolução através das eras. Nos seus primeiros dias, a galáxia era um fervilhante de atividade, com estrelas nascendo a um ritmo vertiginoso. No entanto, à medida que os éons passaram, muitas dessas estrelas esgotaram seu combustível e se tornaram gigantes vermelhas ou supernovas. Com o tempo, a taxa de formação estelar diminuiu e a galáxia começou a se estabilizar. Mas isso significa que o fim está próximo? De forma alguma. A Via Láctea continua evoluindo e sua história está longe de terminar. A interação com outras galáxias também deixou marcas em nossa história. Algumas foram devoradas pela nossa Via Láctea, enquanto outras deixaram sua marca na forma de estrelas e gás. Essas fusões e encontros cósmicos contribuíram para a diversidade do nosso ambiente galáctico. Cada estrela, cada aglomerado, cada nuvem de gás tem uma história a contar, e juntas formam o rico tecido da Via Láctea. Refletindo sobre a história da nossa galáxia, é fascinante pensar em como ela se transformou desde sua formação até o presente. As primeiras estrelas deram lugar a gerações de astros, e o núcleo galáctico evoluiu em resposta às mudanças na matéria ao seu redor. Essa jornada não é apenas um relato de eventos cósmicos, mas também um lembrete da interconexão de tudo no universo. A Via Láctea não é apenas um lar para nós, mas também uma testemunha dos ciclos intermináveis de nascimento e morte, de colisões e fusões. A cada passo, nos ensina sobre a natureza do cosmos e nosso lugar nele. Ao estudar sua história, podemos obter pistas sobre o futuro, sobre como pode continuar evoluindo e que surpresas ainda nos reserva. Assim, quando olhar para o céu noturno, lembre-se de que cada estrela que vê faz parte dessa grandiosa narrativa. A Via Láctea viveu milhões de histórias, e cada uma delas contribuiu para a galáxia que conhecemos hoje. Neste vasto universo, sempre haverá mais a descobrir, mais perguntas a responder e mais mistérios a desvendar. A história da Via Láctea é apenas o começo de uma jornada interminável em direção ao conhecimento. As galáxias não são ilhas solitárias no vasto oceano do universo, são mais como grandes cidades, cheias de vida e atividade, que interagem entre si de maneiras surpreendentes. Uma das dinâmicas mais fascinantes no cosmos é como as galáxias colidem e se fundem. Mas, o que isso realmente significa para a nossa própria Via Láctea e seu núcleo galáctico? Quando falamos de fusões galácticas, é crucial entender que não se trata de um simples choque como o que poderíamos imaginar em um acidente automobilístico. As galáxias são estruturas massivas compostas de estrelas, gás, poeira e, sim, matéria escura. Quando duas dessas gigantescas formações se aproximam, suas forças gravitacionais começam a interagir. Mas, o que acontece nesse momento? Imagine duas nuvens de fumaça que se encontram e começam a se misturar. No início, podem parecer que estão em uma dança suave, mas à medida que se aproximam mais, as formas se distorcem e se transformam. De maneira similar, quando as galáxias se encontram, seus braços espirais se deformam e se fundem em um espetáculo cósmico que pode durar milhões de anos. Ao entrar nessa dança gravitacional, as estrelas de cada galáxia não colidem diretamente, devido às enormes distâncias entre elas. No entanto, o efeito da gravidade pode desestabilizar as órbitas das estrelas, provocando que algumas sejam lançadas a novas trajetórias. Você consegue imaginar ser uma estrela no meio desse turbilhão? Sua viagem através do espaço poderia mudar para sempre. A influência dessas fusões também se estende ao núcleo galáctico.
Quando duas galáxias se unem, seus núcleos, que contêm buracos negros supermassivos, podem começar a orbitar um ao outro. À medida que se aproximam, se alimentam da matéria circundante e, no processo, podem lançar jatos de energia que iluminam o espaço. Esse fenômeno não é apenas fascinante, mas também é vital para compreender como evolui o núcleo galáctico da nossa Via Láctea. O que acontece depois da fusão? A galáxia resultante não é simplesmente um novo lar para as estrelas que estavam nas galáxias originais. A forma que assume pode estar cheia de novos aglomerados estelares, e a distribuição da matéria se reconfigura completamente. Esse processo pode dar origem à formação de novas estrelas e sistemas planetários, assim como a criação de estruturas mais complexas dentro da galáxia. As fusões galácticas também podem ser responsáveis por explosões de formação estelar. Quando o gás e a poeira se comprimem devido às forças gravitacionais, desencadeia-se uma onda de criação estelar. Imagine uma oficina de criatividade onde, de repente, todos os materiais disponíveis se juntam e começam a formar novas obras-primas. Assim é como novas estrelas brilham no cosmos. Além disso, essas colisões não são eventos únicos. As galáxias podem passar por múltiplas fusões ao longo de sua vida. Cada encontro deixa sua marca, afetando a estrutura e a dinâmica da galáxia. É um processo contínuo, um ciclo que se repete ao longo de bilhões de anos, onde cada fusão contribui para a evolução da Via Láctea, tal como a conhecemos hoje. Uma das perguntas intrigantes que surgem é: o que acontecerá com nossa galáxia no futuro? A Via Láctea está no caminho de uma colisão inevitável com a galáxia de Andrômeda. Esse encontro está programado para acontecer em aproximadamente 4 bilhões de anos. Embora possa parecer aterrador, a distância entre as estrelas fará com que seja um evento mais espetacular do que catastrófico, dando origem a uma nova galáxia que será o resultado dessa fusão. A história das fusões galácticas não é apenas fascinante, mas também nos ajuda a entender nossa própria história cósmica. Através dessas interações, obtemos pistas sobre como se formam e evoluem as galáxias, e como cada uma delas, incluindo a Via Láctea, foi moldada pelo universo que nos rodeia. Enquanto exploramos o universo, percebemos que estamos conectados de maneiras que nunca imaginamos. As fusões galácticas nos ensinam que não estamos sozinhos no cosmos. Somos parte de uma vasta rede de interações em que cada estrela, cada galáxia e cada buraco negro tem seu papel a desempenhar. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que aquelas luzes que você vê são parte de uma história em constante evolução. A Via Láctea e seu núcleo galáctico são apenas um capítulo no grande livro do universo, onde cada fusão e cada colisão são eventos que moldam nosso destino cósmico. Nesta jornada, o aprendizado nunca para. E cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender a magnitude do nosso lugar no universo. A vida de um buraco negro é uma das mais fascinantes e misteriosas do universo. Comecemos por explorar como se forma um desses enigmáticos objetos. Quando uma estrela massiva, que tem pelo menos 3 vezes a massa do Sol, esgota seu combustível nuclear, já não consegue se sustentar contra a gravidade. Nesse momento, a estrela colapsa sobre si mesma e em um instante se torna um buraco negro. Mas o que ocorre depois desse dramático evento? Os buracos negros não são apenas entidades estáticas, são dinâmicos, com uma vida ativa e em constante evolução. À medida que o buraco negro se forma, começa a atrair a matéria que o rodeia. Imagine que é como um aspirador em uma sala desordenada, sugando tudo a seu passo. Esse processo de alimentação é fundamental para seu crescimento. A matéria que cai em direção ao buraco negro forma um disco de acreção, uma espécie de redemoinho de gás e poeira que gira em alta velocidade. Esse disco é extremamente quente e brilha intensamente, o que permite aos astrônomos detectar a presença do buraco negro. Mas, o que acontece quando um buraco negro se alimenta? Nesse processo, enormes quantidades de energia são liberadas. Essa energia se manifesta na forma de radiação, que pode ser observada por telescópios em diversas longitudes de onda. Assim, embora um buraco negro em si mesmo não emita luz, seu entorno pode ser um espetáculo brilhante. As explosões de radiação que se geram podem ser tão poderosas que superam a luminosidade de toda uma galáxia. É como se o buraco negro estivesse organizando um espetáculo de luzes cósmicas, mas apenas para aqueles que sabem onde olhar.
A vida de um buraco negro não se limita a crescer e acumular matéria. Com o tempo, alguns buracos negros podem entrar em uma fase mais tranquila, onde sua taxa de alimentação diminui. Isso pode levar a que o buraco negro se torne um gigante adormecido, que, embora ainda possa ser extremamente massivo, não está realizando o mesmo espetáculo de energia brilhante. No entanto, a história de um buraco negro não acaba aí. À medida que continuam interagindo com seu entorno, podem experimentar ciclos de atividade e calma, alternando entre momentos de voracidade e períodos de inatividade. A interação com outras estrelas e buracos negros também pode desencadear mudanças em sua evolução. Às vezes, dois buracos negros podem se encontrar e se fundir, criando um ainda maior. Esse evento é como uma dança cósmica, onde duas entidades se entrelaçam em uma espiral de gravidade, gerando ondas gravitacionais que podem ser detectadas aqui na Terra. A fusão de buracos negros é um dos fenômenos mais emocionantes na astronomia moderna, pois fornece informações valiosas sobre a natureza do espaço e do tempo. Mas, o que acontece com aqueles buracos negros que não têm companhia? Podem continuar crescendo de maneira solitária, acumulando matéria de seu entorno durante milhões de anos. No entanto, eventualmente, mesmo os buracos negros podem encontrar seu fim. Através de um processo conhecido como radiação de Hawking, um buraco negro pode emitir partículas e lentamente perder massa. Embora esse processo seja extremamente lento e possa levar bilhões de anos, é um lembrete de que mesmo os buracos negros, tão poderosos como são, não são eternos. O ciclo de vida de um buraco negro é um fascinante lembrete da natureza mutável do universo, desde seu nascimento como o colapso de uma estrela gigante até sua eventual desaparecimento. Cada etapa é marcada por interações dinâmicas e mudanças dramáticas. Esses ciclos nos mostram que a vida de um buraco negro não se limita à sua existência em um vazio cósmico, está entrelaçada com o tecido do espaço e do tempo, afetando as estrelas e sistemas que o rodeiam. A vida de um buraco negro é, em muitos aspectos, como uma história épica cheia de altos e baixos, de crescimento e de solidão. Cada buraco negro tem seu próprio caminho, marcado pela matéria que consome e pelas interações que tem ao longo de sua vida. Ao estudar como crescem e evoluem, os astrônomos não apenas aprendem sobre esses objetos fascinantes, mas também sobre a história das galáxias e do universo em geral. No fundo, a vida de um buraco negro é uma jornada de transformação e descoberta. Desde sua formação até seu eventual desaparecimento, cada fase está cheia de mistérios a serem resolvidos e perguntas a serem respondidas. Através da observação e do estudo, os cientistas continuam desvendando os segredos desses gigantes cósmicos, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender não apenas os buracos negros, mas também a nós mesmos e nosso lugar no vasto universo. A curiosidade humana levou os astrônomos a desenvolver uma série de ferramentas fascinantes para explorar o universo, e o estudo do núcleo galáctico não é exceção. Neste vasto cosmos, o núcleo da Via Láctea se apresenta como um enigma cheio de segredos. E para desvendá-los, os cientistas recorreram a métodos inovadores que parecem tirados de um filme de ficção científica. Mas como conseguimos observar o que está tão longe e é tão misterioso? Os telescópios evoluíram enormemente desde seus primórdios. Em vez de simplesmente olhar para as estrelas, os astrônomos aprenderam a ouvir os diferentes comprimentos de onda da luz que emitem. Por exemplo, os telescópios de ondas de rádio são como antenas gigantes que detectam sinais de rádio provenientes de objetos celestes. Esses comprimentos de onda são invisíveis ao olho humano, mas revelam informações cruciais sobre o núcleo galáctico. Imagine que você está ouvindo uma conversa em meio a uma multidão. Esses telescópios são capazes de isolar uma voz específica e entender o que está sendo dito, mesmo entre o ruído de fundo. A radiação infravermelha também desempenha um papel essencial nessa busca. Quando a poeira e o gás que cercam o núcleo galáctico ocultam a luz visível, a radiação infravermelha atua como uma lanterna, permitindo aos astrônomos ver através dessa névoa cósmica. Isso é semelhante a usar um par de óculos de sol que filtram a luz intensa, deixando passar apenas o que precisamos ver. Graças a essa técnica, podemos observar a formação de estrelas e as interações no centro de nossa galáxia, o que nos brinda um vislumbre de um mundo dinâmico e em constante mudança. Mas, e quanto aos telescópios de raio-x? Esses aparelhos são como olhos extremamente aguçados capazes de captar a luz mais energética que emite o universo.
No núcleo galáctico, os raios X são um sinal de atividade intensa, como a presença de buracos negros supermassivos que devoram matéria. Os astrônomos utilizam esses telescópios para estudar como a matéria se acelera e se aquece à medida que se aproxima desses monstros gravitacionais. Assim, a observação de raios-X se torna um recurso vital para entender a dança cósmica que ocorre ao nosso redor. Agora imagine que você está em um enorme salão escuro e, de repente, alguém acende uma luz brilhante. Essa luz revela detalhes ocultos que antes você não podia ver. De maneira semelhante, a combinação de diferentes comprimentos de onda, desde o rádio até os raios gama, permite aos astrônomos obter uma imagem mais completa do núcleo galáctico. Cada comprimento de onda aporta uma peça do quebra-cabeça e, ao juntá-las, podemos ter uma visão mais clara do que realmente está acontecendo no coração da Via Láctea. Os astrônomos também desenvolveram simulações por computador que os ajudam a visualizar como poderiam se comportar as estrelas e o gás no núcleo galáctico. Essas simulações são como maquetes do universo que permitem experimentar com diferentes variáveis para ver como poderiam afetar a evolução de nossa galáxia. Com essa ferramenta, podem prever como se formarão novas estrelas e como se comportarão os buracos negros, o que proporciona um contexto inestimável para as observações reais. A colaboração internacional também desempenha um papel crucial no estudo do núcleo galáctico. Astrônomos de todo o mundo compartilham dados e recursos, criando uma rede de conhecimento que se estende além das fronteiras. Isso é comparável a uma equipe de pesquisadores que une forças para resolver um mistério complexo. Juntos, podem combinar suas descobertas e teorias para construir uma imagem mais completa e precisa do núcleo galáctico. No entanto, apesar de todo o progresso que conseguimos, ainda há muito a descobrir. Existem perguntas que continuam desafiando os cientistas. Por que o núcleo galáctico emite tanta radiação? Que processos subjacentes estão em jogo? Cada resposta parece abrir mais interrogantes. Essa incerteza é o que impulsiona a curiosidade e a pesquisa, levando os astrônomos a continuar buscando respostas no vasto cosmos. A tecnologia não apenas revolucionou a forma como observamos o universo, mas também democratizou o acesso a essa informação. Hoje em dia, qualquer pessoa com uma conexão à internet pode explorar imagens e dados de telescópios de todo o mundo. Isso cria uma nova geração de astrônomos amadores que contribuem para a ciência e ampliam nossa compreensão do núcleo galáctico. Com cada avanço tecnológico, nossa capacidade de explorar e entender o núcleo galáctico se expande. Desde telescópios de última geração até inovações na análise de dados, as ferramentas que utilizamos são cada vez mais sofisticadas. No entanto, a essência da exploração astronômica continua a mesma, um profundo desejo de entender nosso lugar no universo. À medida que continuamos investigando o núcleo galáctico, torna-se evidente que cada descoberta é apenas um passo a mais em uma jornada interminável. Cada novo dado nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios de nossa galáxia. No fundo, somos exploradores em busca de respostas na escuridão do espaço, impulsionados pela mesma curiosidade que nos levou a olhar para as estrelas desde tempos imemoriais. Em conclusão, o estudo do núcleo galáctico não é apenas fascinante, mas também essencial para a nossa compreensão do universo. As ferramentas e técnicas que utilizamos são um testemunho da inovação humana e da busca incansável por conhecimento. À medida que olhamos para o futuro, a emoção de descobrir o desconhecido continua sendo uma força poderosa que nos impulsiona a seguir explorando. A história do núcleo galáctico está longe de terminar, e cada nova descoberta é uma página a mais na vasta epopeia da Via Láctea. Você já parou para pensar nos mistérios que esconde o núcleo galáctico da nossa Via Láctea? Apesar de os astrônomos terem feito enormes avanços em sua compreensão, ainda há muitas perguntas que permanecem sem resposta. Como se fosse um quebra-cabeça cósmico. Que segredos guarda o coração da nossa galáxia? Nesta sessão, exploraremos algumas das incógnitas mais intrigantes que cercam este enigmático lugar. Um dos mistérios mais cativantes é a natureza da matéria escura. Embora saibamos que compõe uma grande parte do universo, sua essência continua sendo evasiva. O que é exatamente? Alguns cientistas a descrevem como uma espécie de fantasma que não podemos ver nem tocar, mas que tem uma influência gravitacional visível. A relação entre a matéria escura e o núcleo galáctico ainda levanta mais perguntas do que respostas. Como a sua presença afeta a formação e estabilidade das estrelas nessa região?
Outro enigma fascinante é o comportamento de Sagitário A, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Este gigante escuro parece ter um poder imenso, mas como se alimenta? Existem teorias sobre como devora o material circundante. Mas cada descoberta gera mais perguntas. Poderia haver outros buracos negros ocultos nas proximidades de Sagitário A? A ideia de que existem mais desses colossos em um espaço tão reduzido é tanto assustadora quanto intrigante. Ao longo dos anos, os astrônomos observaram que as estrelas no núcleo galáctico parecem ter movimentos caóticos. Este fenômeno sugere que há forças em jogo que ainda não compreendemos totalmente. Por que algumas estrelas se agrupam enquanto outras parecem se mover de maneira errática? A dinâmica das estrelas nessa região é um campo de estudo ativo, cheio de surpresas e descobertas. As interações entre as estrelas e o buraco negro supermassivo também levantam questões sobre a natureza do tempo e do espaço. Como a intensa gravidade de Sagitário A afeta a luz que emite? As teorias sobre a relatividade de Einstein sugerem que o tempo pode se comportar de maneira diferente em sua proximidade, mas o que isso realmente significa para nós? A ideia de que o tempo poderia dobrar-se nessas proximidades é difícil de imaginar. E quanto às explosões de radiação que emanam do núcleo galáctico? Essas emissões são um espetáculo impressionante e, ao mesmo tempo, um mistério. Por que ocorrem e o que podem nos dizer sobre os processos que têm lugar nessa região? Os astrônomos utilizam diferentes tipos de telescópios para estudar essas radiações, mas cada resposta parece abrir a porta para novas perguntas. Poderia haver formas de vida que se desenvolvem em um ambiente tão extremo? Os jatos relativísticos que se lançam do buraco negro são outro fenômeno fascinante. Esses jatos de matéria são impulsionados a velocidades próximas à da luz, mas o que os gera? A interação entre o buraco negro e o material circundante poderia ser a chave, mas ainda há muito a descobrir. Que impacto esses jatos têm no meio interestelar e na formação de novas estrelas? Um aspecto que muitas vezes é negligenciado são os aglomerados globulares no núcleo galáctico. Essas agrupações de estrelas antigas têm histórias para contar, mas muitas delas continuam sendo um mistério. Como se formaram e o que podem nos dizer sobre a evolução da Via Láctea? Cada aglomerado é como um livro antigo, cheio de relatos sobre o passado da nossa galáxia. A própria história da Via Láctea se entrelaça com esses mistérios. Desde sua formação até sua evolução ao longo de bilhões de anos, há muitas perguntas que ainda não têm resposta. Como o núcleo galáctico e os braços espirais da galáxia se influenciaram mutuamente? O estudo do núcleo pode oferecer pistas sobre a história completa da nossa casa no cosmos. As colisões galácticas são outro mistério intrigante. As fusões entre galáxias podem ser eventos dramáticos que alteram o núcleo galáctico. O que acontece quando dois buracos negros supermassivos se encontram? As teorias sugerem que poderiam formar um novo e ainda mais potente buraco negro, mas precisamos de mais dados para confirmar essas ideias. À medida que avançamos no estudo do núcleo galáctico, as tecnologias e métodos se tornam cada vez mais sofisticados. No entanto, a pergunta persiste: como podemos ter certeza do que estamos observando? A busca por respostas requer uma combinação de observação, teoria e, às vezes, um pouco de intuição. Poderiam as futuras missões espaciais desvendar alguns desses segredos? Neste emocionante campo da astronomia, os pesquisadores enfrentam enigmas que desafiam nossa compreensão do universo. Cada avanço traz consigo novas perguntas, e a curiosidade humana continua sendo o motor por trás desse esforço. À medida que aprofundamos nos mistérios do núcleo galáctico, também estamos explorando os limites do nosso conhecimento e a própria natureza do cosmos. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que no coração da Via Láctea se escondem segredos que ainda estamos tentando desvendar. A exploração do núcleo galáctico não é apenas uma jornada em direção ao desconhecido, mas também uma reflexão sobre nossa própria existência neste vasto e misterioso universo. A busca por respostas continua, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender não apenas nossa galáxia, mas também o cosmos em sua totalidade. A Via Láctea, nosso lar no cosmos, tem um futuro fascinante que promete ser tão intrigante quanto sua história. Mas o que acontecerá com nosso núcleo galáctico nos próximos bilhões de anos? À medida que olhamos para o futuro, é essencial considerar como as interações e os processos que estão ocorrendo agora afetarão a evolução de nossa galáxia.
Primeiro, é interessante pensar na forma como a Via Láctea se comporta como um organismo vivo. Assim como um corpo humano se adapta e muda com o tempo, nossa galáxia também está em constante transformação. As estrelas nascem, vivem e eventualmente morrem, liberando os elementos que formarão novas gerações de estrelas. Esse ciclo interminável é fundamental para entender como se desenvolverá o núcleo galáctico no futuro. Um dos aspectos mais fascinantes é a relação entre o buraco negro supermassivo, Sagitário A, e as estrelas que o cercam. À medida que o tempo avança, esse buraco negro continuará acumulando matéria de seu entorno. Imagine um ímã que atrai tudo o que se aproxima. Com cada estrela que é devorada, o buraco negro não apenas se torna mais massivo, mas também influencia a dinâmica das estrelas próximas, alterando suas órbitas e comportamentos. O que acontecerá quando o buraco negro se tornar ainda mais potente? O futuro das estrelas no núcleo galáctico é outro tema intrigante. Com o passar do tempo, as condições nessa região se tornarão cada vez mais caóticas devido à intensa gravidade do buraco negro. As estrelas que se formam nesse ambiente podem ter trajetórias incomuns e até podem ser expulsas da região central. Viajando ao longo do disco galáctico, serão essas estrelas as que, em um futuro distante, iluminarão outras partes da galáxia? Não podemos esquecer a matéria escura, essa substância misteriosa que compõe uma grande parte do universo. Sua influência na estabilidade e estrutura do núcleo galáctico é crucial. À medida que nossa galáxia evolui, a matéria escura continuará desempenhando um papel na forma como as estrelas e o gás se distribuem no núcleo. Poderia haver mudanças na quantidade de matéria escura e como isso afetaria a gravidade que sustenta tudo em seu lugar? As colisões galácticas também são um fator-chave no futuro da Via Láctea. Com o tempo, nossa galáxia interagirá com outras galáxias próximas, como Andrômeda. Esse encontro não apenas mudará a forma de nossa galáxia, mas também afetará o núcleo galáctico. As fusões galácticas podem desencadear uma intensa formação estelar no núcleo, criando um ambiente vibrante e cheio de atividade. Que tipo de espetáculo cósmico poderia surgir dessas colisões? Além disso, a radiação emitida pelo buraco negro supermassivo continuará afetando o meio interestelar em que se encontra. A intensa energia que é liberada pode modificar as condições, favorecendo ou inibindo a formação de novas estrelas. Como será a paisagem do núcleo galáctico sob a influência dessa radiação? No âmbito dos aglomerados globulares, esses grupos de estrelas antigas também contarão sua própria história no futuro da Via Láctea. À medida que o núcleo galáctico evolui, alguns desses aglomerados podem ser despojados e dispersos, enquanto outros podem se fundir com o núcleo, trazendo sua própria história e elementos para a mistura. Que segredos da história galáctica serão revelados à medida que esses aglomerados interagem? A vida no espaço é um ciclo interminável de criação e destruição. À medida que as estrelas morrem, liberam seus restos ao meio interestelar, onde se agrupam e formam novas estrelas. Esse processo cíclico não apenas nutre o núcleo galáctico, mas também estabelece um equilíbrio no sistema. O que ocorrerá quando esse equilíbrio for alterado por eventos cósmicos imprevisíveis? A busca por respostas sobre o futuro da Via Láctea também é impulsionada pelas observações científicas. Os astrônomos continuam desenvolvendo tecnologias avançadas para estudar nosso núcleo galáctico e seus arredores. Com cada nova descoberta, mais perguntas se abrem sobre o que nos espera. Que mistérios do universo serão desvelados nos próximos anos? Finalmente, é importante lembrar que, assim como o passado da Via Láctea está cheio de eventos dramáticos, seu futuro também promete ser espetacular. Cada uma das decisões e processos que ocorrem agora influenciarão o destino de nossa galáxia em escalas de tempo inimagináveis. A compreensão desses fenômenos não apenas nos ajudará a conhecer melhor nossa galáxia, mas também nos proporcionará uma visão mais ampla de como funciona o universo como um todo. O futuro da Via Láctea, e em particular de seu núcleo galáctico, é um tema que convida à reflexão. A combinação de processos dinâmicos, interações galácticas e a eterna luta pela existência entre estrelas e buracos negros nos lembra que o cosmos é um lugar de constante mudança. À medida que continuamos explorando nosso universo, cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar o mistério de nosso lugar nele. Sem dúvida, o futuro da Via Láctea será uma história emocionante que ainda está por ser escrita.
A Via Láctea, nosso lar cósmico, é apenas uma das bilhões de galáxias no universo. Mas você já se perguntou o que a torna especial em comparação com outras galáxias próximas? Ao olhar para o espaço nos deparamos com um fascinante quebra-cabeça de estruturas galácticas, cada uma com seu próprio núcleo e características únicas. A comparação de nosso núcleo galáctico com outros pode nos oferecer pistas valiosas sobre nossa própria história e a evolução do cosmos. Comecemos falando de Andrômeda, nossa vizinha galáctica mais próxima. Andrômeda, assim como a Via Láctea, abriga um buraco negro supermassivo em seu centro. No entanto, seu buraco negro é consideravelmente maior que o Sagitário A. O nosso. Isso levanta uma pergunta intrigante. O que isso significa para a dinâmica de Andrômeda? A resposta pode estar em como as galáxias crescem e se alimentam de seu entorno. Andrômeda, com um centro mais massivo, pode estar absorvendo mais matéria, o que, por sua vez, pode influenciar o tipo de estrelas que se formam ao seu redor. Por outro lado, observamos M33, a galáxia do Triângulo, que é menor e menos massiva que a Via Láctea. Em seu núcleo, o buraco negro supermassivo é muito menos proeminente. O que isso nos diz sobre sua formação? É possível que M33 tenha tido um início mais tranquilo, o que lhe permitiu formar uma população estelar mais uniforme. Ao comparar seu núcleo com o nosso, podemos inferir que a história evolutiva de uma galáxia pode estar ligada à massa de seu buraco negro central. Mas nem todas as galáxias são iguais. A galáxia do Chapéu, com seu núcleo brilhante, apresenta um fenômeno curioso. Seu buraco negro também é supermassivo, mas o entorno que o rodeia é completamente diferente. A forma como as estrelas se distribuem em seu núcleo é mais densa, o que pode gerar uma atividade estelar mais intensa. Isso poderia implicar que as galáxias com núcleos mais ativos tendem a ter uma vida estelar mais curta. A resposta a essa pergunta poderia oferecer pistas sobre a vida e a morte das estrelas em diferentes ambientes galácticos. Enquanto exploramos mais além, encontramos galáxias elípticas, que são distintas das espirais como a Via Láctea. Nessas galáxias, o núcleo pode ser extremamente denso e carecer da estrutura espiral que conhecemos. A ausência de braços espirais levanta a questão de como as estrelas e o gás estão distribuídos em seu interior. Por que algumas galáxias parecem mais caóticas do que outras? A resposta pode estar relacionada ao passado tumultuado de cada galáxia, incluindo fusões e colisões com outras galáxias. Falando em colisões, observemos como essas interações afetam os núcleos galácticos. A galáxia Antena, por exemplo, é o resultado de duas galáxias em fusão. A atividade em seu núcleo é frenética, com novas estrelas se formando a um ritmo vertiginoso. Isso nos leva a perguntar: o que acontece com o núcleo de uma galáxia quando ele é pego no caos de uma colisão? Estudos sugerem que esses eventos podem desencadear uma explosão de formação estelar, levando a um núcleo dinâmico e vibrante. Ao observar galáxias distantes, os astrônomos frequentemente se deparam com núcleos que emitem radiação intensa, o que sugere a presença de buracos negros supermassivos que estão devorando matéria. Isso nos faz perguntar: como esses núcleos ativos influenciam a evolução de suas galáxias anfitriãs? A radiação e a energia liberada podem ter efeitos profundos no meio interestelar, afetando a formação de novas estrelas e a dinâmica das galáxias vizinhas. Uma das perguntas mais intrigantes é como o núcleo galáctico da Via Láctea se compara ao de outras galáxias em termos de atividade. Alguns núcleos são verdadeiras fábricas de criação estelar, enquanto outros parecem estar em um estado de calma. Isso poderia indicar que a história de cada galáxia é marcada por seu entorno e sua história evolutiva. Na Via Láctea, o equilíbrio entre o buraco negro e as estrelas que o rodeiam parece ser essencial para manter a estabilidade. As observações de outras galáxias também nos permitiram fazer conexões interessantes. Por exemplo, os aglomerados globulares no núcleo da Via Láctea são um testemunho de sua história. Ao comparar esses aglomerados com os de outras galáxias, podemos deduzir como se formaram e evoluíram ao longo do tempo. É fascinante pensar que cada aglomerado globular pode ser um fragmento da história da galáxia, um registro de eventos passados que nos ajudam a entender o presente. À medida que aprofundamos a comparação, surge a pergunta se o núcleo galáctico da Via Láctea é típico ou incomum. A resposta não é simples. Algumas galáxias apresentam núcleos semelhantes, enquanto outras revelam características únicas.
Isso sugere que não existe um modelo único para todos, mas que cada galáxia tem sua própria narrativa. A importância de estudar esses núcleos galácticos reside no fato de que nos oferecem uma visão mais ampla sobre como as galáxias se comportam no universo. Através da comparação, podemos desvendar os segredos de nossa própria galáxia e como ela se integra no tecido cósmico. Que lições podemos aprender de Andrômeda, M33 ou a Galáxia do Chapéu? Cada uma dessas galáxias tem histórias a contar, e ao ouvi-las, podemos entender melhor nosso lugar no cosmos. Em conclusão, ao explorar e comparar o núcleo galáctico da Via Láctea com outras galáxias, descobrimos não apenas a diversidade do universo, mas também a singularidade de nossa própria galáxia. Cada núcleo galáctico é um espelho que reflete a história e a evolução de seu entorno. Portanto, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela e cada galáxia tem sua própria história a contar, e que ao aprender sobre elas, também estamos aprendendo sobre nós mesmos e nosso lugar no vasto universo. No vasto universo que nos rodeia, a compreensão de nossa própria galáxia, a Via Láctea, é fundamental para desvendar os mistérios do cosmos. Mas, por que o núcleo galáctico é tão importante nesse contexto? Este espaço tão denso e energético não apenas abriga um buraco negro supermassivo, mas também desempenha um papel crucial na evolução e estabilidade de nossa galáxia. Ao explorar sua influência, podemos entender melhor como as galáxias se formam, como interagem entre si e como o universo se comporta como um todo. O núcleo galáctico atua como um espelho no qual podemos observar a história e a dinâmica da Via Láctea. Ao estudar sua estrutura e composição, os astrônomos podem obter pistas sobre o comportamento de outras galáxias. Imagine que você está em uma grande biblioteca cósmica, onde cada livro representa uma galáxia. O núcleo galáctico de nossa Via Láctea é como um livro aberto que revela segredos sobre a formação e o desenvolvimento de seu conteúdo. Este núcleo não é apenas fascinante por si só, mas também é um ponto de referência para a cosmologia em geral. A matéria escura, esse enigma que compõe a maior parte da massa do universo, desempenha um papel fundamental na estabilidade do núcleo galáctico. Sem ela, a estrutura da Via Láctea seria muito diferente. Assim como um arquiteto precisa de um plano para construir um edifício sólido, os astrônomos dependem da matéria escura para entender como nossa galáxia se mantém unida. Você já se perguntou como algo tão intangível pode afetar tanto o tangível? A resposta está em sua influência gravitacional, que ajuda a manter o equilíbrio no núcleo galáctico. Mas, e quanto ao buraco negro supermassivo? Sagitário A? Este monstro cósmico é o coração pulsante de nossa galáxia. Sua influência gravitacional não apenas afeta as estrelas que orbitam ao seu redor, mas também tem um impacto significativo na formação de novas estrelas. Quando se fala de buracos negros, muitas vezes se pensa em algo escuro e aterrador, mas na verdade, eles são fundamentais para a dinâmica galáctica. Assim como uma estrela brilhante que atrai a atenção, Sagitário A atrai a matéria ao seu redor, influenciando o ambiente galáctico de maneiras surpreendentes. Um aspecto fascinante do núcleo galáctico é como as estrelas se comportam nessa região tão densa. Imagine uma enorme dança cósmica, onde as estrelas giram e dançam ao redor do buraco negro supermassivo. Este movimento não é aleatório, é governado pela gravidade. As estrelas que estão mais próximas do núcleo experimentam forças gravitacionais intensas, o que lhes permite se mover a velocidades vertiginosas. A interação dessas estrelas também fornece pistas sobre a história do núcleo galáctico. Não é impressionante pensar que o movimento dessas estrelas pode contar uma história tão rica e complexa? O processo de formação estelar no núcleo galáctico é outro ponto de interesse. Em um ambiente tão extremo, nuvens de gás e poeira se agrupam e colapsam, dando origem a novas estrelas. Este processo é como um ciclo de vida cósmico, onde a morte de uma estrela pode dar lugar à vida de outra. A intensa atividade no núcleo galáctico fornece um laboratório natural para estudar como as estrelas se formam em condições extremas. Você consegue imaginar como seria ver uma estrela nascer em meio a esse caos cósmico? A radiação emitida pelo núcleo galáctico também é um tema fascinante. Os diferentes tipos de radiação, desde ondas de rádio até raios-x, oferecem aos astrônomos uma janela para o comportamento dessa região. Cada tipo de radiação conta uma parte da história, ajudando os cientistas a compreender como o material se comporta no entorno do buraco negro.
Não é incrível pensar que, por meio da radiação, podemos obter informações de um lugar tão distante? Os jatos relativísticos que emanam de Sagitário A são outro fenômeno intrigante. Esses jatos de partículas viajam a velocidades próximas à da luz, e seu impacto no meio galáctico é significativo. Imagine um potente jato de água que sai disparado de uma mangueira. Assim de potentes são esses jatos, esculpindo o espaço ao seu redor e alimentando o meio interestelar. A energia que liberam pode influenciar a formação de novas estrelas e a evolução do gás e da poeira na galáxia. Nesse sentido, a intensa radiação do núcleo não apenas afeta as estrelas, mas também o meio interestelar. A radiação pode ionizar o gás circundante, influenciando a formação de novas estrelas e a química do meio galáctico. É como se o núcleo galáctico tivesse um impacto direto no clima do espaço que o rodeia. Você já se perguntou como o ambiente de uma galáxia pode afetar a criação de novas estrelas, os aglomerados globulares? Esses grupos de estrelas antigas que orbitam o núcleo galáctico são peças-chave neste quebra-cabeça. Esses aglomerados atuam como fósseis cósmicos, preservando a história da Via Láctea. Ao estudar sua composição e distribuição, os astrônomos podem desvendar a história da formação de nossa galáxia. Você consegue imaginar quantos segredos esses aglomerados testemunharam ao longo de bilhões de anos? A história de nossa galáxia é um relato de transformação e evolução, onde o núcleo galáctico desempenhou um papel central. Desde suas origens como uma coleção de gás e poeira até se tornar o complexo sistema que conhecemos hoje, cada etapa foi influenciada pela dinâmica do núcleo. Esta jornada através do tempo nos dá uma nova perspectiva sobre nossa existência no universo. Quem somos realmente no vasto cenário cósmico? A tecnologia moderna permitiu que os astrônomos estudassem o núcleo galáctico com um detalhe sem precedentes. Desde telescópios de ondas de rádio até observatórios de raios-x, cada ferramenta oferece uma nova perspectiva dessa região enigmática. Essas observações são como um mapa que nos guia através dos mistérios do núcleo galáctico. Quantos segredos ainda nos aguardam, ocultos no brilho do cosmos? À medida que nos aprofundamos nos mistérios atuais do núcleo galáctico, a curiosidade se intensifica. Existem perguntas sem resposta que continuam desafiando os cientistas. O que acontecerá com Sagitário A no futuro? Como sua evolução afetará a Via Láctea? Cada resposta abre a porta para novas interrogações, e essa é a essência da exploração científica. O futuro da Via Láctea, influenciado pelo núcleo galáctico, é um tema fascinante. À medida que o universo evolui, nossa galáxia também o fará. As projeções sobre sua evolução nos levam a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Como será nossa galáxia em bilhões de anos? As respostas a essas perguntas nos ajudarão a compreender não apenas a Via Láctea, mas também a própria natureza do universo. Comparar o núcleo galáctico da Via Láctea com outros núcleos galácticos próximos nos oferece uma perspectiva mais ampla. Cada galáxia tem sua própria história para contar, e ao estudá-las, podemos aprender sobre a diversidade dos processos galácticos. Essas comparações são como buscar semelhanças e diferenças entre as culturas do mundo. Cada uma tem suas próprias tradições, mas todas fazem parte da mesma humanidade. Finalmente, a importância do núcleo galáctico na cosmologia não pode ser subestimada. Ao estudar este coração da Via Láctea, não apenas entendemos melhor nossa galáxia, mas também contribuímos para a compreensão do universo como um todo. Cada descoberta no núcleo galáctico é um tijolo que constrói o conhecimento humano sobre o cosmos. Assim, enquanto continuamos a explorar e questionar, lembremos que cada resposta nos aproxima um pouco mais da verdade do universo em que vivemos. O vasto universo que nos rodeia é um lugar cheio de mistérios e maravilhas, e o núcleo galáctico da Via Láctea é um desses lugares onde a curiosidade e a ciência se entrelaçam de maneira fascinante. Por que é tão crucial estudar esta região da nossa galáxia? A resposta está na chave que representa para entender não apenas a Via Láctea, mas o funcionamento do cosmos em sua totalidade. Comecemos a refletir sobre como o núcleo galáctico é um pouco como o coração de uma grande cidade. Neste coração se concentra energia, movimento e, acima de tudo, uma história que nos revela como se formou tudo o que nos rodeia. Assim como uma cidade que cresce e evolui com o tempo, o núcleo da nossa galáxia tem sido testemunha de eventos extraordinários que moldaram sua estrutura e dinâmica.
Que segredos esconde, então, este centro bulicante de atividade cósmica? A luz que emite o núcleo galáctico, embora intensa e às vezes ofuscante, é apenas um indicativo do que ocorre ali. A radiação que emana desta região não é apenas fascinante, mas também fornece pistas sobre os processos que regem o universo. Ao estudar essa radiação, os astrônomos podem desvendar a história das estrelas e dos buracos negros, assim como a influência da matéria escura na formação da nossa galáxia. Mas, o que isso significa para nós? Nos dá uma janela para o passado e o futuro da nossa existência no cosmos. A interação entre as estrelas e o buraco negro supermassivo, conhecido como Sagitário A, é um espetáculo digno de ser observado. Imagine uma dança cósmica onde as estrelas giram e se movem sob a poderosa atração gravitacional deste gigante escuro. Como isso afeta nosso ambiente galáctico? Cada estrela que orbita ao redor de Sagitário A é como uma peça de um quebra-cabeça que ajuda os astrônomos a entender não apenas a estrutura do núcleo, mas também a história da Via Láctea como um todo. O estudo dos aglomerados de estrelas no núcleo é outra peça essencial deste quebra-cabeça. Esses aglomerados são como cápsulas do tempo que contêm informações sobre as primeiras etapas da galáxia. Ao analisá-los, podemos vislumbrar como se formou a Via Láctea e como evoluiu ao longo de bilhões de anos. Mas, o que nos dirão esses aglomerados sobre nosso próprio futuro? A contínua investigação sobre o núcleo galáctico nos leva a perguntas intrigantes sobre a natureza dos buracos negros e seu papel na evolução das galáxias. A vida de um buraco negro é um relato fascinante de crescimento e transformação. À medida que atraem matéria, se alimentam e crescem, revelando segredos sobre como se formam e como influenciam seu entorno. Poderia ser que esses colossos escuros sejam as chaves para entender a própria vida no universo? À medida que nos aprofundamos na radiação emitida pelo núcleo, descobrimos que esta não apenas afeta as estrelas próximas, mas também o meio interestelar, onde novas estrelas podem nascer. A intensa energia que emana desta região quente e ativa é como um farol cósmico que guia a formação de novas gerações de estrelas. Que tipo de histórias poderiam contar essas novas estrelas se pudessem falar? A comparação do núcleo galáctico da Via Láctea com outros núcleos em galáxias próximas nos oferece uma perspectiva mais ampla. Ao observar como se comportam outros núcleos, podemos entender melhor nossa própria galáxia e seu lugar no universo. Cada galáxia é única, mas ao mesmo tempo há padrões que se repetem. O que nos ensinam essas semelhanças e diferenças sobre a evolução do universo? À medida que nos aproximamos da conclusão de nossa exploração, é importante refletir sobre como o estudo do núcleo galáctico não apenas nos ajuda a compreender a Via Láctea, mas também a desvendar os mistérios mais profundos da cosmologia. Cada descoberta nesta região nos aproxima um passo mais de compreender nosso lugar no vasto cosmos. Nos próximos bilhões de anos, o núcleo galáctico continuará a evoluir, assim como nós. A Via Láctea será influenciada por colisões e fusões com outras galáxias, e o ciclo de vida dos buracos negros seguirá seu curso. Que revelações nos aguardam no futuro? A história da nossa galáxia é um relato que continua a ser escrito, e o núcleo galáctico é seu capítulo mais intrigante. A curiosidade humana nos levou a explorar o desconhecido, e cada resposta que encontramos abre a porta para novas perguntas. Estamos prontos para enfrentar esses mistérios e descobrir o que o universo nos reserva, com cada avanço tecnológico e cada observação. Estamos cada vez mais perto de desvendar os segredos que esconde o núcleo galáctico. A importância de continuar investigando e aprendendo sobre esta região é fundamental, não apenas para nossa compreensão da Via Láctea, mas para nossa conexão com o cosmos como um todo. Assim, a exploração do núcleo galáctico nos convida a sonhar, a nos perguntar e a nos maravilhar diante da grandeza do universo. Cada estrela, cada buraco negro, cada brilho de radiação nos lembra que somos parte de algo muito maior. Embora a jornada do conhecimento possa ser longa e cheia de perguntas, é precisamente essa busca que nos define como seres humanos. Você está pronto para se juntar a esta aventura cósmica?